A mensagem que Deus mandou entregar para você está escrito no livro de Jonas, no capítulo de número 2 e no versículo de número 6 e 7. Escuta a mensagem que Deus mandou entregar para você. E desci até os fundamentos dos montes, a terra com seus ferrolhos se fecharam sobre mim para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da corrupção. Ó Senhor, meu Deus, quando desfalecia dentro de mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Guarde bem esses textos, porque depois que eu te entregar o que Deus me coordenou aqui, você pode até fazer uma busca de referência aí na sua casa. Jonas capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Você conhece o contexto que esse homem, considerado profeta menor nos livros do Antigo Testamento, profeta menor porque não é considerado profeta messiânico pelos homens, mas não quer dizer que não tenha sido inspirado por Deus. Profeta menor porque sua história é curta, porque ele se apresenta em um período resumido de tempo. Mas esse texto e a sua história nos traz lições e demonstrações do agir do Espírito Santo e da atuação de Deus na sua história. Jonas começa no capítulo 1, Deus dizendo para ele: vai até a grande cidade de Nínive e pregou contra ela. O texto vai dizer que Jonas recebe uma direção para chegar até Nínive e pregar contra os habitantes daquela cidade. Em nenhum momento os textos nos enriquecem, os textos nos informam do que Deus falou a mais ou a menos para Jonas. Jonas recebe a informação, mas ele não coloca em prática. E ele vai até o porto de Jope e pega uma embarcação que o levaria para a cidade chamada de Tarsis. Ele foge, ele muda o rumo, ele muda a rota. Algumas coisas que muita gente deixa escapar. Aqueles que moravam em Nínive, os ninivitas, eles eram homens cruéis, truculentos, assassinos, perigosos. O rei da época chamava Assur-Nazipal. Para quem acha que eu estou falando bobagem, pesquisa, leia e releia livros extras bíblicos, conteúdos de informação da cultura de época, e depois a gente conversa. Mas, para aqueles que sabem que eu estou falando aqui é verdade, a cultura desse povo naquela época, na época de Jonas, o rei da cidade, ele decapitava os seus adversários e colocava as cabeças em estacas na entrada do seu território. Quem passava, olhava e via aquelas cabeças enficadas em estacas, a pergunta é: quem queria entrar? Quem ousaria entrar em um lugar onde as pessoas daquele lugar, daquela habitação, gostariam de expor a sua crueldade? Eles faziam questão de mostrar o quanto eram truculentos. Outro castigo naquela época que os ninivitas acometiam suas vítimas era quando alguém era exposto, colocado aos castigos, e eles excomungavam, eles puxavam de um lado do braço, o outro puxava numa perna até desconjuntar a pessoa. Era assim que eram os castigos de Nínive, os habitantes de Nínive. E quando Deus diz: Jonas, vai até Nínive, Jonas imediatamente sabe, lembra e entende. Por outro motivo também de revolta, por saber que os ninivitas saqueavam suas casas. Os ninivitas possivelmente haviam ferido seus pais. Os ninivitas não eram pessoas que deveriam receber atenção e nem oportunidade. De imediato, Jonas tem medo de chegar lá e sofrer o que muita gente já sofreu, passar pelo que muita gente passou, e juntamente com isso também vem a ira. É aí que Jonas coloca em prática o desejo do coração, que é fugir, se afastar. Ele vai entrar em objeção. Deus diz para ele fazer algo difícil e ele não vai. E muita gente diz que Jonas é fujão, mas nunca pararam, na maioria das vezes, para tentar entender o sentimento que Jonas sentia.
Quantas coisas você não fez no calor do momento? Por raiva, por medo, por ira. Quantas vezes você já não foi criticado ou criticada? Você não foi subjugado ou subjugada pelos seus comportamentos, pelas suas palavras. Às vezes, o momento se torna tão ranhido, a situação que nós estamos passando se torna tão difícil que nós não sabemos se de fato estamos agindo pelo que deve ser a ação correta ou se apenas estamos expondo um sentimento, porque Jonas sabia da fama que os ninivitas possuíam. Jonas sabia exatamente quem era aquele povo. Teve medo e revolta ao mesmo tempo. Isso faz com que a sua condição humana entre em evidência. Vingança e revolta. E o que é que ele faz? Ele foge. Olha para mim aqui. Quantas vezes você não agiu pelo calor do momento? Quantas vezes você não tomou atitudes, iniciativas, pelo sentimento que você estava naquele momento? Quantas vezes você deixou de fazer a coisa correta para colocar em evidência o seu sentimento? Só você sabe. Eu não apareci hoje aqui na sua vida para pegar o seu tempo e dizer para você o que você deve fazer. Não. Eu apareci como mensageiro de Deus para dizer para você a seguinte expressão. Às vezes você tomou a atitude baseada no seu sentimento. Você disse coisas, você foi a lugares, você expressou sentimentos porque foi o que você tinha naquele momento. Aí escuta, quando Jonas age desse jeito, a consequência vem no capítulo 2 do seu livro. Porque toda uma embarcação recebe um processo de Deus por não vir da parte de Jonas uma consciência. Eu estou fazendo algo que não devo comprometer mais ninguém, mas ele entra no barco e ele compromete todo mundo, porque uma pessoa que está sendo tratada por Deus, ou uma pessoa que está a serviço de Deus em uma função e missão específica, não deve colocar outras pessoas dentro daquele propósito. Deus não mandou Jonas agregar mais ninguém. Deus só disse, vai lá e prega. E quando nós, mesmo sem querer, colocamos outras pessoas, nós envolvemos, tanto de forma positiva como negativa. Jonas, ele trouxe a tempestade para uma embarcação que não tinha nada a ver. Tanto é que a tempestade só cessou depois que colocaram ele para fora. Depois que ele foi lançado, Jonas não saiu do barco. Aprenda isso. Algumas coisas e algumas pessoas não precisam, na verdade, que você espere que elas saiam. É você quem tem que lançar, é você quem tem que arremessar. E Deus só cessou a tempestade depois que Jonas foi arremessado para o lado de fora. Jonas foi lançado. Algumas vezes nós temos que tirar da nossa vida algumas coisas que estão trazendo muito prejuízo. Algumas vezes nós temos que trazer a consciência que se esse controle aqui está me trazendo muito prejuízo, eu tenho que começar a tomar algumas atitudes diferentes com ele. Você não precisa esperar que as pessoas queiram se retirar da sua vida, mesmo trazendo problemas. Você pode tomar uma iniciativa. E eu não sei o que tem trazido a tempestade para a tua vida. Eu não sei o que tem deixado o seu barco desconfortável. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero lhe encorajar a tomar uma iniciativa e fazer o que deve ser feito. Essa mensagem aqui, ela tem propósito. Ela tem direção. E muitas pessoas não entendem que nem sempre a oração vai resolver. Porque às vezes, nós estamos orando no momento de agir. Você entende isso? Presta bastante atenção. Às vezes é assim. Se você for uma pessoa religiosa agora, você vai sair da mensagem, você nem vai continuar ouvindo a mensagem. Mas se você não for uma pessoa religiosa, for uma pessoa espiritual, uma pessoa cristã, porque Jesus Cristo nunca pregou religião, você vai entender isso aqui. Presta muita atenção. Quando Jonas é lançado para fora do barco e o grande peixe engole ele, ele vai dizer assim, e eu desci até as profundezas do abismo, os teus ferrolhos fecharam sobre a minha cabeça. E lá de dentro, versículo 7,
quando desfalecia dentro de mim a minha alma, eu lembrei-me do Senhor. E entrou a ti a minha oração. Sabe aonde é que Jonas está orando? Ele, nas palavras dele, ele define que ferrolhos da terra trancaram. Eu não sei o que foi que ele viu. Mas o que ele viu foi tão forte, mas tão forte, que a única forma de entendimento que lhe veio naquela proporção foi ver ferrolhos. E o que é ferrolho? Algo que trava. O que Jonas viu, talvez não de forma literária, mas na sua compreensão humana, foi algo que fechou. E ele sabia que ele não poderia sair dali. Quando ele entende que ele não tem condições humanas, sozinho de sair dali, ele pede recurso, ele pede auxílio. E ele vai dizer que a oração dele entrou diante de Deus no Santo dos Santos. Presta muita atenção. Por isso que eu te falei que se você for uma pessoa religiosa, você não vai receber isso. Os religiosos não entendem que para clamar a Deus com fé não é no templo. É delicado o assunto, mas eu vou falar. Muita gente ainda está bitolada com um sistema religioso, achando que você só tem comunhão com Deus se você for a um templo feito por mãos humanas. E o que é feito lá, Roberto, é errado? Nunca, jamais. Aqueles que fazem algo para a glória de Deus, seja dentro de um buraco ou no espaço aéreo, é louvável. Mas Deus não depende de lugares. Você lembra do que está escrito, capítulo de número 3? Deixa eu só conferir aqui para não falar besteira. Olha só. A samaritana, segura aí um pouquinho, segura aí. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 4. Ela faz uma pergunta para Jesus assim: mas aonde é que nós te adoramos? Uns dizem que é em Gerezim, lá no monte. Outros dizem que é em Jerusalém. Aí Jesus vai responder para ela assim: nem em Gerezim e nem em Jerusalém. Mas a hora vem, e é que o Pai procura a tais que o adorem em espírito e em verdade. Mas Jonas está fazendo uma oração, Roberto, de pedido de socorro. E quem lhe disse que uma oração só deve ser de gratidão? Quando você se conecta, isso aqui é muito íntimo. Quando você se introduz no seu interior, buscando respostas, direções de Deus, o autor, o consumador, aquele que lhe gerou, o dono do seu DNA, ele entende isso. É aquilo que o salmista disse no Salmo 139. Não havendo palavra nenhuma na minha boca, isso o Senhor sabia. Quantas orações você não fez em silêncio, deitada na sua cama? Orações de socorro, pedindo a Deus refúgio, e Deus lhe atendeu. Quantas orações de gratidão você não fez sentado na privada de um banheiro, do seu banheiro ou em algum banheiro por aí? Quantas orações eu já não fiz enquanto tomava banho, esfregava o sabão ou o shampoo no meu cabelo, na minha cabeça, e Deus renovava a minha fé. É por isso que eu estou fazendo questão de bater nessa tecla: não seja religioso. A religião é uma palavra que tem origem latim. E no latim quer dizer religar o homem a Deus. Mas como religa um ser humano a Deus em algo que existem tantos protocolos criados pelos homens? Jonas conseguiu entrar em um momento de comunhão com Deus em uma situação de aflição. Às vezes Deus vai permitir que algumas lutas nos tragam para a presença dele. Às vezes Deus vai permitir que algumas enfermidades despertem em nós a consciência do quanto somos dependentes dele. Às vezes Deus vai permitir algumas percas para agregar em nós o raciocínio que somos seres humanos. Mas, na realidade,
Como disse um grande pensador, nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas dadas as circunstâncias, a correria do dia a dia, as nossas metas pessoais, passamos a viver mais uma experiência humana do que espiritual. E hoje, Deus marcou esse encontro aqui para você e com você. Você vai fazer uma coisa aqui agora pela fé. Tem coragem de escrever aqui nesses comentários? Eu quero ler esse comentário. Tem coragem de escrever aqui nesses comentários assim: eu sou de Deus. É simples, mas é muito forte. Porque ser de Deus abrange uma série de coisas. Roberto, quem é de Deus? Comete erros? Com certeza, porque somos humanos. Quem é de Deus falha? Sempre. Quem é de Deus fracassa? Sempre. Então, o que me faz ser de Deus, se eu cometo tantas falhas e erros, é admitir que você precisa desse auxílio dele, dessa ajuda dele. Acima de qualquer compreensão, entender que sem ele você não é nada. Acreditar no sacrifício de Jesus para nos trazer a salvação e a consciência racional de que a salvação não é mérito seu. Jesus morreu por mim, estou salvo. Você crê no sacrifício? Amém. Está assim. E os meus pecados me afastam do sacrifício de Cristo? Nunca. Nunca. Como disse, ou melhor dizendo, como dizem alguns pensadores, uma vez salvo, sempre salvo. Ah, então porque eu sou salvo eu posso fazer isso e aquilo outro? Não estou falando isso. Eu estou falando que a marca da cruz não sai de quem crê. Mas quem crê na marca da cruz sabe os sacrifícios diários do cotidiano que precisam ser feitos. Eu sei o quanto eu preciso lutar contra a velha criatura que todos os dias quer nascer dentro de mim. Eu sei o quanto eu preciso lutar contra o velho homem que todos os dias quer aflorar, quer sair de dentro, quer gritar. Eu sei o quanto. Você tem suas lutas, você tem suas dificuldades. E aonde você estiver, nunca esqueça, você não é de Deus porque tem uma credencial de uma igreja que tem um nome de peso, um templo. Você não é espiritual ou cristão simplesmente porque você veste uma roupa que, sei lá, tá até na moda onde você vai. Você não é cristão ou espiritual porque você ora mais que alguém no seu ponto de vista, porque oração é algo de intimidade, não tem nada a ver com mostrar oração. Jesus disse, não sejais como os escribas e fariseus que oram em público, gritando palavras repetidas. Comunhão é quando ninguém tá vendo. Não é subir no palco, dar um show e mostrar para as pessoas o que você quer mostrar. Servir a Deus é longe dos focos, das câmeras, dos holofotes. É na intimidade, é dentro da sua casa, é no seu trabalho, no seu setor, na sua faculdade, na escola, quando ninguém está lhe vendo. Somente você e Deus. Quem é você quando ninguém está lhe vendo? Então, é muito resumido dizer que você é de Deus só porque faz certas coisas. Faça o seguinte: tenha uma vida com Deus de testemunho próprio. Pense em você. Você entende isso? Jonas clamou em uma situação difícil e Deus recebeu a sua oração e ele conseguiu se conectar com Deus. E nesse momento aqui, Deus está falando com você. Você pode ter comunhão com Ele onde você estiver. Se conecte, ore, busque, clame, porque eu tenho certeza que lá do céu Deus está lhe ouvindo. Eu posso orar por você hoje? Então coloca o teu nome aqui. Eu quero fazer essa oração. E nessa oração eu quero pedir a Deus duas coisas específicas e muito importantes. Eu quero pedir a Deus nessa oração que toda a dúvida que você possa ter e que o adversário possa tentar colocar na sua mente caia por terra. Toda a dúvida de quem você é para Deus. Toda a dúvida do que você possa pensar de forma negativa que Deus não venha receber, mesmo você lutando e se esforçando para ser uma pessoa melhor.
Vamos orar? Eu prometo que eu não vou ser extenso, mas eu vou pedir apenas o que é necessário. E nessa corrente de fé, você já vai compartilhar com mais uma pessoa. Clica nessa seta que está aqui aparecendo e manda para pelo menos 3 ou 4 pessoas. Roberto, eu não estou vendo a seta. Então clica aqui, ó, em 3 pontinhos, copia o link e coloca aí nos teus status, nas tuas redes sociais, porque eu sei que você fazendo isso, outras pessoas vão ser abençoadas. Vamos orar? Senhor meu Deus, mais uma vez eu te agradeço por cada vida dessas que chegaram aqui, por cada guerreiro, cada guerreira, cada filho e filha que tem suas dificuldades, adversidades, pessoas, meu Deus, como eu, pessoas como outras pessoas que a cada momento têm lutado, buscado, guerreado, têm feito o seu melhor para serem pessoas ainda melhores consigo mesmas. Pessoas que têm suas dificuldades no dia a dia, na luta, na batalha. Eu apresento cada vida dessa em tuas mãos hoje. E eu peço, meu Pai, em primeira mão, fortalece essa mente ao ponto de ela não ter dúvida daquilo que o Senhor tem com cada uma delas e o quanto elas são importantes. Que o inimigo e o diabo ou qualquer pessoa que queira se opor à sua vontade caiam por terra e que essa pessoa não esqueça o quanto ela é importante. Tão importante que o Senhor se sacrificou na cruz do Calvário. E o segundo pedido, meu Deus, é que assim como Jonas conseguiu se conectar com o Senhor, fazendo uma oração, um pedido de socorro, em um momento de aflição, que nós possamos nos conectar contigo, não somente em um momento de necessidade, mas que nós te enxerguemos em qualquer circunstância, para agradecer, para te buscar, para te adorar. Porque sem o Senhor, nada podemos, nada seremos e nada fazemos. E dessa forma, meu Pai, eu coloco todas essas vidas em tuas mãos. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu peço hoje, quebra correntes e cadeados e dá vitória a cada filho e filha, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Olha para mim. Você vai fazer agora um compromisso entre eu, você e Deus. Você vai sair agora, depois que terminar a mensagem, mas você vai primeiro compartilhar essa mensagem. Não esqueça de curtir, deixar o gostei antes de sair, ou então apertando o coraçãozinho se aparecer aqui. Mas é muito importante, porque através disso, a plataforma entende que o conteúdo é muito positivo, é um conteúdo muito essencial e você vai fazer com que a plataforma distribua essa mensagem para outras pessoas. Então você se torna um mensageiro de Deus também. Eu talvez, com certeza, 99% de chance, não terei como lhe recompensar, mas lá de cima, o Deus galardoador daqueles que o buscam e o amam, Ele tem galardão para você.